Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos. No vídeo de hoje nós vamos analisar este nosso mundo em uma desordem cada vez mais crescente. E de fato nós estamos numa desordem crescente no mundo. Isso nós viemos falando já há um bom tempo, as coisas já se desencaminharam, parece que entraram numa era de caos há alguns anos, mas com certeza desde o início dessa década em que nós estamos, as coisas aceleraram um pouco e parece que a cada mês que passa aceleram um pouco mais. Mas de quem é a culpa disto? Nesse artigo aqui que nós vamos analisar, o escritor dele coloca algumas opiniões que ele tem e aí nós vamos analisando as opiniões dele, acrescentando um pouco da nossa própria opinião. Lembrando que nós temos de mudar algumas palavras por conta da inteligência artificial não ser muito inteligente e colocar na peneira qualquer coisa, porque hoje muitos assuntos são sensíveis. E aí eu espero que as pessoas não fiquem chateadas. Alguns ficam chateados porque eu mudo as palavras. Você teria que colocar as palavras como elas são. Mas daí se eu coloco, cai na bandeira amarela, eu tenho que botar no Patreon. Daí ficam chateados porque eu coloquei no Patreon. Então vamos fazer aí o máximo possível para que o vídeo possa ser postado no YouTube. Então ele diz o seguinte: da mudança clean, já vamos começar por mudar essa palavra aqui, da mudança clean à saúde pública e a rivalidade geopolítica e a segurança no ciberespaço. A lacuna entre os desafios e as respostas globais é grande e crescente. E vai num crescendo, pessoal, até 2030, não tenham dúvidas disso. 2029, inclusive, tem aí um episódio muito importante que talvez eu venha a gravar um vídeo aí para vocês mais adiante. Na verdade, são várias coisas muito importantes que vão acontecer nessa década, como, por exemplo, as assinaturas dos acordos de paz, que eu digo que vão se concretizar de uma forma definitiva no ano de 2026, tá, pessoal? Nós vamos explicando isso aí ao longo dos demais vídeos, Aí eles falam aqui quais são os recursos necessários para mudar as coisas, especialmente vontade coletiva e diplomacia habilidosa, que são escassos. Então eles falam aqui, vontade coletiva é o quê? Essa história aí de, na minha opinião, não é apenas uma vontade coletiva no sentido de vontade bilateral, porque senão eles colocariam vontade bilateral. A ideia deles é essa ideia coletivista, de um mundo unificado, e aí a diplomacia habilidosa de alguém, alguma pessoa aí, uma espécie de rei filósofo, vamos colocar assim, teria que surgir para fazer essa unificação. É o discurso que nós vamos ouvir cada vez mais, não tenham dúvida. Então ele escreveu um livro que foi publicado há 5 anos, nesse mês, e a tese do livro era de que o fim da Guerra Fria não inaugurou uma era de maior estabilidade, segurança e paz como muitos esperavam. É porque não existe paz e segurança em um mundo com injustiças, com opressão, com alguém sendo censurado, sendo perseguido, isso nunca vai existir. Instabilidade. E a não ser que eles implantem um sistema de controle de ferro e desumanizem todo mundo, e aí o mundo passa a ser de meros robôs, de meras engrenagens bestiais. Então, ou as pessoas são tratadas humanamente e aí há paz e segurança e estabilidade, ou então haverá um controle férreo e as pessoas vão ser desumanizadas e transformadas em meras engrenagens de um sistema bestial. Então ele diz, em vez disso, o que emergiu foi um mundo em conflito, em que o conflito prevalecia muito mais do que a cooperação. Verdade. Alguns criticaram o livro na época como sendo negativo ou pessimista. Não, eu acho que foi bem realista. Eu não li o livro, mas assim, pelo comentário dele aqui, é isso que está acontecendo. Cada vez mais desordem crescente e animosidade entre as pessoas. No nível global, a lacuna entre os desafios e a resposta é grande e crescente. Ele fala aqui do flagelo, que expôs a inadequação dos mecanismos de saúde internacional. Eu nem vou entrar no mérito aqui, porque eu não concordo com a tese dele, tá, pessoal? E aqui vocês sabem que falar do flagelo é muito delicado, eu não vou entrar nesse mérito. Já tem muita gente falando. E a mesma coisa a respeito da mudança clean. Você não pode contrariar em nada qualquer opinião aí da majoritária sobre a mudança clean. Então, são temas que a gente acaba nem abordando, porque senão o vídeo realmente vai para o espaço.
E por falar em espaço, né, isso aqui são temas ainda em aberto, que ainda pode se discutir. Por exemplo, o cyberespaço, que eles dizem aqui, que continua parecido com o Velho Oeste, sem nenhum xerife disposto ou capaz de estabelecer limites sobre o comportamento aceitável. Veja só, comportamento aceitável e um xerife no cyberespaço. É o que eles vão fazer. Não tenham dúvidas, e eu aposto, isso aqui é uma opinião, uma aposta, não vão achar que eu estou aí fazendo uma profetização, né? Mas eu digo que ainda nesse ano de 2022 nós teremos um evento parecido com o Flagelo no cyberespaço. E aí eles terão a desculpa ideal para colocar uma canga, um controle férreo dentro do cyberespaço. Colocar aí um xerife internacional, regular, censurar, mas principalmente pegar aí os hackers, crackers, né, seja white hat, grey hat ou black hat, não interessa, eles vão atrás de todo mundo porque são essas pessoas que acabam vazando informações sigilosas, porque eles têm o conhecimento para buscar essas informações. Nós vimos muita coisa surgindo nessa última década e essas pessoas acabam vazando para os demais que acabam levando então isso ao conhecimento do grande público. Muitos por anos acham que são coisas tão incrivelmente infactíveis, né, que eles dizem, não, isso aí só pode ser teoria da conspiração, até que então, depois de muito tempo, quando as coisas começam a aflorar, a própria mídia oficial vem e diz, não, é isso mesmo, e aí distorcem, né? Então eles têm que acabar com essa liberdade plena que o povo conseguiu, essa janela de oportunidade de adquirir conhecimento, um conhecimento não oficial, né, porque aquilo que é a narrativa oficial continuará sendo então bombardeado tanto na internet como na mídia oficial. E aí esse evento que inclusive já foi simulado, algo parecido, né, como o Cyberpolígono, evento 201 e tal, eu acredito que vai se concretizar e ainda este ano, tá, pessoal? Então muita gente poderá ter prejuízos grandes por conta disso e aí, né, haverá o argumento perfeito para uma nova fase dentro de toda essa agenda aí que nós estamos vivendo. Então, ele diz assim, ao invés dessa restrição, né, desse estabelecimento de limites, né, nós vemos uma tecnologia ultrapassando a diplomacia, com governos autoritários fazendo esforços consideráveis para isolar suas sociedades enquanto violam o cyberespaço de outros para semear discórdia política ou roubar tecnologia. De fato, isso tudo que ele está dizendo que acontece, ele não está mentindo. Só que, será que eles vão, quando eles quiserem lavar o bebê, né, eles não vão jogar o bebê junto com a água suja fora? Porque ao tentar bloquear esse roubo de tecnologia, como é que eu posso chamar assim, essa semeadura de discórdia política internacional, eles não vão acabar censurando ainda mais a liberdade de expressão dentro de cada país que se diz democrático, defensor dos direitos humanos, defensor de direitos fundamentais, um deles o direito de livre manifestação? Me parece que sim, porque nós já estamos sentindo isso nas redes. Basta ver que nem todo assunto pode ser discutido, vocês acabaram de ver isso, e nem toda palavra pode ser dita. Então já é uma espécie aí de destruição dos direitos individuais, direito de livre manifestação de pensamento e tal. Não sei como é que eles vão lidar com isso. Outra coisa é a proliferação nuke, que ele está dizendo aqui que continua. A Coreia do Norte aumentou a quantidade e a qualidade do seu arsenal nuke e o alcance e a precisão dos seus MIs. E na sequência da decisão unilateral dos Estados Unidos em 2018 de sair do acordo que colocava tetos temporários nas capacidades nuke do Irã, a República Islâmica passou de um ano de posse de uma arma nuke para apenas alguns meses ou até semanas. Então eles dizem que ela está próxima de alcançar isso. E de fato nos parece que isso pode ser verdadeiro, né? Então as relações Estados Unidos-China deterioraram, isso aqui nós já falamos muitas vezes, a China está focada ainda nessa questão de unificação do território taiwanês. A Rússia nem se fala, o tanto que a gente já falou a respeito dela aqui, vamos continuar falando porque a situação está esquentando. Não pensem que o que está acontecendo no Cazaquistão
é espontâneo, eu não acredito que seja, tanto é que a Rússia já está liderando uma intervenção internacional lá para preservar a estabilidade política no país. Por quê? Porque o Cazaquistão hoje ele é alinhado ainda com a vertente russa de poder, e quando você vê esses conflitos de rua, já me vem à mente a Primavera Árabe, já me vem à mente as revoluções coloridas. Então parece que o Vladimir Putin está correndo para apagar um incêndio lá, porque foi isso que ele identificou. Que os opositores internacionais dele já estão fincando bandeira no Cazaquistão também. Então o mundo não é por acaso que o mundo está caótico desse tipo. Não é, pessoal. Porque o Brasil está assim assado. Claro, essas disputas todas elas têm raízes internacionais em todos os países do mundo. Nós estamos numa aldeia internacional hoje. O que acontecer lá na ponta do Himalaia, eu costumo dizer, lá no Butão, vai repercutir aqui. Então, a democracia, ele diz aqui, está recuando em grande parte do mundo, não apenas em casos dramáticos como Mianmar e Sudão, mas também em partes da América Latina e até na Europa. É óbvio. A partir do momento que você começa a cercear as pessoas, porque as pessoas agora começam a ter opiniões que não vão totalmente de acordo com aquilo que a classe dominante acharia conveniente, porque ela se vê como mais iluminada, mais inteligente, que tem uma visão mais além, a partir do momento em que a opinião da classe inferior, digamos assim, inferior no sentido de estar abaixo da pirâmide social, passa a não ser ouvida, a democracia começa a sofrer. Já são mais as lideranças, geralmente têm boas ideias, têm ideias mais... mas as pessoas não veem assim. Então, se realmente as lideranças estão bem intencionadas com o seu povo, que tem amor pelo seu povo, uma das coisas que o amor representa é a paciência. Então não está existindo paciência das classes dominantes com as classes dominadas, se é que há esse suposto amor pelo país. E se não há, então é assim que se faz mesmo, sem paciência, meta os pés nas classes mais fracas e aí o caos se instala ainda mais. Quanto mais houver essa digladiação, menos paz, segurança, menos estabilidade. Não está havendo amor no mundo, não está havendo paciência, e aí nós vamos por esse caminho. Haiti e Venezuela nem se fala, são estados totalmente falidos, totalmente, nós vemos aí, são estados famintos até, assim como Líbia, Síria, Iêmen, Afeganistão. Então parece estar a caminho de se tornar novamente um líder mundial, em outras coisas aqui que eu estou marcando na tela, mas não podem ser ditas. Então há um outro fator crítico. Os Estados Unidos estão em uma desordem interna maior do que há 5 anos. Óbvio, depois do que aconteceu na última eleição, o que eles esperavam? A polarização política atingiu o ponto mais alto, e aí eles dizem que a violência política emergiu como uma ameaça séria. As pessoas estão furiosas, A transferência pacífica do poder político após as eleições não pode mais ser considerado um dado adquirido. Essa realidade interna, por sua vez, acelerou o recuo da América da liderança global após 3/4 de século. Nenhum outro país pode e deseja assumir este papel. Na verdade, os Estados Unidos ainda está no topo, no sentido de que ele tem mais recursos, mais tecnologia, está com a China fungando no cangote, não adianta dizer que não, porque está em algumas coisas, já foi superada, mas os Estados Unidos ainda é o número 1. Só que, como diz a matéria aqui, agora ele não deseja mais estar aí como xerife do mundo. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal que eu tinha anteriormente, aí que deu problema. Eu fiz um vídeo sobre isso, que o Donald Trump não queria mais ser o xerife do mundo, Joe Biden também não, e o próximo presidente provavelmente também não. Cada país vai acabar tendo de resolver os seus problemas, as intervenções acabarão sendo bem indiretas, no sentido de vai lá em Taiwan e coloca mais tecnologia na mão deles e prepara eles para enfrentar o opositor norte-americano, mas não bota o nariz por lá, me parece. E assim em todo o mundo vai ser. Por quê? Porque a situação já está difícil para resolver dentro da própria casa. As pessoas se dividiram muito
em muitas facções diferentes por conta de ideologias. As pessoas nem sabem mais por que estão brigando. E me parece, tá, pessoal, me parece que por trás dos panos aí nós poderíamos ver aí um bichinho vermelho, chifrudo e rabudo esfregando as mãos enquanto a humanidade digladia entre si. Pessoal, vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.